Oi, Cláudia. Olá, tudo bem? Bem, tá bonita, deu uma caprichada, Ah, hein? Obrigada. O Evolu agradece esse eu é capricho que todo. agradeço. Imagina, tudo Olha aqui, bem? vamos. Tá, tudo bem, eu acho que tá funcionando tudo bem, né? A Tudo gente bem. gosta sempre de entrar assim um pouquinho antes para testar som, testar imagem, porque de vez em quando dá aí uma série de problemas, né? Mas eu Testei acho que mil tá tudo vezes. ótimo, hein? Tô vendo aí, tô vendo que teu astral, ó, tá tudo ótimo, o Tudo som tá ótimo, ótimo, que né? Você bom. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então vamos perguntar aí os colegas se estão nos ouvindo bem. Alguma coisa aí. Entrou um sonzinho aqui do lado. Isso. Vamos ver se o pessoal está nos ouvindo bem. Pessoal, sinaliza pra gente, por favor, se tá tudo bem com a imagem, com o som. Tá, Matheus? Obrigada. Tá tudo certo. Cláudia, eu não sei se você quer esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai chegando. Eu acho que Ou estão se chegando, você né? ou se você já quer começar, fica a seu critério. Eu acho que a gente pode começar. O pessoal tá chegando, Ó, o mas a gente Flávio vai já falando. sinalizou aí. Flávio, obrigada pela participação. Alto e claro. É Todos que de estão, todos que estão aí nos assistindo, a Adri aí, ó, Coscarelli, Coscarelli prestigiando. prestigiando. Então tá, então a gente vai começar aqui. Bom, eu queria primeiro te agradecer, né, Cláudia, a gentileza de atender o nosso convite. A gente tem feito essas lives segundas e quartas, às 9 horas da noite, e a gente tem trazido pessoas que, primeiro que pessoas que a gente tem muito carinho, pessoas que a gente sabe que tem um conteúdo, né, que vai poder somar para o conhecimento dos nossos colegas nesse momento que estamos um pouco afastados das nossas atividades, né? Todos nós, né, tivemos que dar um breakzinho, né? E aí a gente tem que aproveitar esse momento para se atualizar, compartilhar conhecimento. Isso é muito importante e a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que se dispõem a isso, né? Porque compartilhar conhecimento é uma gentileza, né? E a gente tem que reconhecer. Então eu queria te agradecer em meu nome, em nome da Lúcia, em nome do Germano, do Evolua Cursos e Treinamentos, te agradecer e dizer para os colegas que estão nos assistindo que o tema que você escolheu é de uma relevância incrível, porque assim, é o nosso dia a dia, né? A gente lida diariamente com essa questão dos exames e eu tenho certeza que essa live vai ser muito legal, vai somar, né, muito conhecimento, sem contar que a gente se diverte, a gente revê amigos. Silvinha Paula acabou de entrar também. Então, assim, Silvinha fala. são muitas pessoas queridas, né, que vão entrando e a gente vai fazendo essa conexão. Bom, gente, a Cláudia Coscarelli, é especialista e mestre em radiologia odontológica. Ela é professora do curso de especialização de radiologia odontológica no INCO 25, não é, Cláudia? Me corrige se tiver alguma É coisa isso. errada. É E é isso. gestora em odontologia do SESC Rio. Isso aí. Então, Cláudia, com você a palavra. O tema é decisão de executar ou solicitar. Não, não foi esse o tema nosso. Como otimizar, Otimizar. não é mesmo? Isso. Otimizar a solicitação de exames, né, dentro da prática odontológica. Então, com você a Isso aí. palavra, por favor. Ô, Rosângela, eu que queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade. Em tempos totalmente diferentes, né? Quando você falou que a gente tem que se reinventar, é verdade. Em outras coisas, em casa e com as mil coisas que a gente Em tem que dar tudo. conta. E é Uhum. uma oportunidade realmente da gente avaliar o que a gente faz e tentar fazer diferente.
E eu queria agradecer essa oportunidade, porque é uma oportunidade de eu estar fazendo diferente. Então, agradeço ao Que Curso da lá. Lua, agradeço a vocês. Muito obrigada pelo carinho. E o tema, né? Eu sou meio suspeita para falar de radiologia, mas quando eu pensei em falar em como otimizar as informações, né, de um exame radiográfico tomográfico, eu pensei que isso começa muito antes da gente ter os exames em mãos. Quando a gente pensa em ter uma radiografia ou uma tomografia na mão, essa decisão ela começou antes. Essa decisão ela começa baseado num exame clínico apurado, numa anamnese bem feita. A gente sabe agora com o Covid a importância de uma anamnese, né? Vai ter que ser refeita. Se a gente já fez a anamnese no paciente, a gente vai ter que refazer, porque a gente não sabe o que aconteceu nesse período, né? Então, uma anamnese bem feita, um exame clínico muito bem feito, avaliação de tecidos moles, avaliação dos tecidos duros da boca, sem aquela tendência a olhar só o dente e a gente não conseguir olhar o restante da boca e não olhar o paciente como um indivíduo, né? Como um indivíduo pleno e completo. A partir disso, a gente tem que imaginar que tem benefícios. Então, a gente está falando em radiologia do princípio da justificação, da gente entender que a decisão dessa radiografia vai trazer mais benefícios do que os malefícios que podem ser causados. E aí, obviamente, a gente não precisa ficar pensando nos malefícios da radiação, não é nada disso, mas a decisão ela não pode ser uma decisão se eu quero radiografar. Eu tenho que ter uma dúvida, um questionamento, uma possibilidade daquele exame implementar aquilo que eu estou vendo na boca. Então, a partir disso, a gente então decidiu fazer a radiografia. Está decidido, está pensado, está dentro do princípio de justificação. Então, eu tenho que Okay. voltei, Cláudia, voltei. começaram os problemas. Para Então, mim, acho que você vai. congelou. Eu não E entendi você se era. também para mim. Aí eu perguntei aqui ao pessoal, estava perguntando se estavam ouvindo você, mas aí foi o tempo já de me falarem, ó, travou, travou. Enfim, voltamos. Acho que você vai ter que voltar um pouquinho. Tá, Você falou, tomamos a decisão de solicitar o exame. Então, tá. vamos lá. Então, vamos daí. A gente tomou então a decisão de fazer coisa que eu vou pensar, que exame eu vou pedir. Esse exame dá para eu fazer no consultório? É um exame periapical?
Voltei. Olha nós de novo. Teu sinal tá bom? Tá bom, já verifiquei aqui, tá bom. Eu não sei o que que é. Aqui também é. Não Não, sei se é vamos lá, falha do vamos lá. Instagram, tem tanta gente online, né, o tempo inteiro que a gente não sabe. Então eu É, parei onde eu parei agora. e tá tendo muito problema. Até onde você me Se, ouviu? se dá para fazer no No consultório, consultório, se vai ser. isso. Aí eu tenho que pensar que técnica, mesmo que dê para fazer no consultório, se eu estou imaginando que eu vou fazer um diagnóstico de cárie, eu para radiografias interproximais ou bite wings. Se é uma periapical Uhum. normal, eu vou fazer também e a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como a gente pode otimizar isso dentro do consultório. Se eu penso que é mais amplo, uma panorâmica, obviamente eu não tenho como fazer no consultório, então eu vou indicar, eu quero uma visão mais ampla, ver o exame como um todo, então eu vou mandar para essa clínica cardiológica. Fazendo no consultório, eu tenho que lembrar de alguns detalhes que a gente tem que fazer, respeitando todas as etapas do exame, e a primeira dela Problemas de novo, gente. Tá complicado. Essa hora, olha. que é importante para a padronização da técnica. Caiu ou não? Tá sem som. Pessoal, a gente está com dificuldade aqui novamente. A Cláudia saiu. Opa, Cláudia, vamos. Tá bem difícil. Tá travando muito, Leonardo. Pois é. A gente está. Oi, Carla. Carla chegou aí. A gente está com um problema aqui de conexão. Tô pedindo a Cláudia para. Vamos, Cláudia. Daqui a pouco melhora, Cláudia, é a botei no hora. 4G para ver se Eu tô no 4G também. melhora. Tá melhor? Tá travando. Para mim tá travando. Você tá no celular ou você tá no computador? Oi, Carla. Problema. Voltei? 9. Você tá no Na hora das celular? lives. O meu tá no 4G. Eu tô no celular. Você tá no Você botou no celular? Meu Jesus. É um problema, gente. Tô no A gente quer. celular. Tô no celular. Tá, vamos embora, vamos tentando. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: se vocês estiverem ouvindo a Cláudia, a gente Ei, segue. olha, eu Se, testei mais se de 1000 tiver vezes. algum problema, vocês sinalizam pra gente. Vamos Porque às tentando. vezes eu não ouço, mas o pessoal ouve, entendeu, Cláudia? Eu O pessoal tá torcendo pela gente. Estão ouvindo? Então vamos seguir.
Eu não consigo ouvir a Cláudia. Para mim, a Cláudia está travada. Tá ouvindo, Adriana? Então, Cláudia, vai falando aí. Vamos falar. Pois é, muito chato, gente. Realmente tem sido difícil esse horário por conta da... Eu acho que muita gente fazendo. Tá difícil, Cláudia. Vamos lá, eu vou falando. Vamos ver Mas não se vai desistimos, funcionar. não. Ó, Não, a gente não vai desistir. vamos combinar o seguinte. Você vai falando. O Tá pessoal bom. sinaliza. Ó, por exemplo, agora eu tô te ouvindo. Vou insistir. Ô, Cláudia, o pessoal está Oi. dizendo que você está travada, tá travando. Quer sair? Você está perto do modem? Tô do lado do modem, colada nele, mas Eu também tô. eu botei no 4G. Já Não botou sei até se no 4G e continua já não dando. Tá, ó, o pessoal desisti. está dizendo que você Que está não me escuta, travada, né? que não te escuta. Vou encerrar e vou começar outra, vamos ver se dá certo. Tá bom. Gente, não saiam daí, só um minutinho, peraí. Agora vai. Melhorou, estão falando? Não sai não, Rosângela. Então, continua? Melhorou, gente? Melhorou ou não melhorou? Agora tá show. Então vamos embora. Vocês vão Travou. sinalizando a gente aí, se vocês estiverem ouvindo a Cláudia e não estiverem me ouvindo, tudo bem. A Cláudia vai falando. As Vamos embora, opiniões estão Cláudia. divididas. Voltou, travou as duas, aí eu Dá não sei para se travar. ouvir? Tá Tá show. show. Então vamos. Vamos Vamos rápido. embora. Ai, gente, assim, ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos embora. Isso, vamos Então, embora, vamos a embora. gente tava. Melhorou. Ai, que bom que melhorou. Que Obrigada. bom, isso. Então, a gente estava falando que se a gente resolver por uma panorâmica, a gente vai mandar essa panorâmica para a clínica. Se a gente resolver que vai fazer no consultório, a gente vai fazer no consultório respeitando todas as etapas. A primeira delas é a questão de segurança do paciente, o uso do avental de chumbo. Muitas vezes as pessoas esquecem ou acham que é desnecessário. Depois disso, a gente vai usar os posicionadores. E o posicionador é super importante para a gente poder padronizar a técnica e ter certeza que aquela técnica está sendo feita de forma correta. Uma coisa que ninguém se dá conta é a questão da calibração do equipamento. Esse equipamento ele tem que estar calibrado. Um aparelho de raio-x muitas vezes dura a vida inteira no consultório de uma pessoa, né? Quem só teve um aparelho de raio-x, né, na vida inteira? Mas esse aparelho pode descalibrar. A outra coisa importante da gente falar é a corrente, né? Quando a gente emite os raios X, eles vêm da corrente que vem da rua, da tomada. Então, o ideal é que esse equipamento receba uma corrente constante. Então, a gente botar um estabilizador. Dessa forma, na hora que a gente apertar o botão, se a corrente que vier da rua não tiver na voltagem correta, ele... E eu fiquei congelada, mas vou continuar falando. Mas eu tô te ouvindo, eu tô Tá. te ouvindo. Uhum. A Agora corrente não não estiver ouço. contínua, se a corrente não estiver contínua, a gente perde a qualidade da radiografia. O ponto mais crítico dentro do consultório é o processamento. E esse processamento a gente tem que levar em consideração que a gente tem que ter uma equipe treinada. Que a SB tem que estar treinada para fazer esse processamento de forma correta. E isso envolve várias etapas, né? A gente tem que revelar, lavar, né? A lavagem intermediária, fixar, lavar de novo e secar. E um outro ponto que é muito crítico nos consultórios é o armazenamento dessas E o radiografias. descarte, né? E o descarte dos líquidos Dos químicos. também, né? Aí a gente vai falar nisso quando a gente falar da vantagem do exame digital, né? Mas quando a gente fala em armazenamento das radiografias, a maioria das pessoas, né, muitas pessoas que eu vejo, pega o próprio envelopinho, grampeia na ficha e guarda ali, né? Então, isso faz com que a gente não tenha um armazenamento correto. Então, tem várias etapas
dentro do consultório que a gente tem que respeitar para a gente ter esse exame de qualidade. Quando a gente fala do exame digital ainda no consultório, a gente tem duas formas desse exame digital. O sensor direto, que é aquele que tem um fio, aquele mais gordinho tem o fio, esse fio vai lá para o computador. Esse é um pouquinho mais desconfortável para o paciente, porque ele é um pouquinho mais espesso. Tem a questão do fio, ele não tem todos os tamanhos, né? Às vezes tem que fazer uma adaptaçãozinha. Ou a placa de fósforo, que é o que a gente chama de indireto ou semidireto. A placa de fósforo, ela tem o tamanho do filme, normalmente, tem vários tamanhos, mas ela tem um tamanho 3x4, que se assemelha ao filme normal. E ele cabe certinho no mesmo posicionador que a gente usa para fazer a radiografia normal, né, a analógica. A gente vai usar o mesmo posicionador, vai fazer a tomada, né, radiográfica, acionar o equipamento de raio-x, e essa imagem ela não vai direto, porque ela não tem fio, não vai direto para o computador. A gente vai ter que pegar esse sensor e passar num leitor, e esse leitor, então, vai decodificar esses sinais e vai aparecer a imagem. De qualquer forma, a gente tem um ganho imenso aí, porque o processamento, que é o mais crítico, a maioria dos erros e da baixa qualidade das radiografias está no processamento radiográfico. Quando a gente tira a etapa de processamento e vai para o digital, seja ele direto ou indireto, a gente já ganha uma qualidade nesse diagnóstico muito grande. Então, se a gente está falando de otimizar, usar exames digitais é uma forma de otimizar, né, essa qualidade desse exame. Se a qualidade do exame é melhor, a gente vai ter uma visualização melhor, portanto, um diagnóstico melhor. Quando a gente fala das vantagens do exame digital, você lembrou muito bem a questão do meio ambiente, do descarte, a gente tem que descartar os líquidos de revelador e fixador, a gente tem que descartar a película de chumbo. E isso, além de ser nocivo para o meio ambiente, a gente tem que fazer todo esse descarte de uma forma correta. Então, esse descarte tem que ser feito com um manifesto, né, a gente informando para onde vai esse lixo, todo esse recolhimento. Então, para o meio ambiente e para o próprio consultório, a gente tem menos coisas para ter que lidar nesse momento. A qualidade da imagem, a gente sabe que ela é melhor. A gente tem uma agilidade nesse momento, porque mesmo que a gente, o ASB, vá fazer esse processamento nessa leitora, isso é muito rápido, em torno de 5 segundos, enquanto que o processo de revelação ele demora um tempinho maior. É um exame mais seguro, porque a gente diminui a dose de radiação ao paciente. Então, dessa forma, se a gente usa um tempo para o exame analógico, o tempo para o exame digital é menor e o paciente recebe uma dose de radiação menor. Inclusive, isso é uma das justificativas para a gente usar o exame digital, tendo, então, essa questão dos exames com uma dose menor de radiação. E é importante que o paciente saiba disso. Muitas vezes a gente economiza um pouco de orientação ao paciente. Eu acho que quando ele sabe disso, ele de repente fica até mais motivado a fazer logo esse exame. Porque quando a gente tem uma solicitação do consultório, o que a gente mais quer é que esse paciente vá logo à clínica e retorne logo com esse exame para a gente poder, então, dar sequência a esse tratamento, fazer o diagnóstico e dar sequência. Ô, Cláudia, tem um comentário aqui, acho que Marcelo falou da vantagem, uma das vantagens também, né? Ele falou de aumentar, ampliar a imagem. Na verdade, no digital você tem muitos recursos, né? Muitas ferramentas. Muitos recursos que você, às vezes, pode aplicar e vai te auxiliar no diagnóstico, né? Muito bem lembrado, eu ia falar isso um pouquinho mais lá na frente, quando a gente fosse falar da parte mais de interpretação, mas esses recursos de brilho, contraste, ampliação, até a inversão do preto pelo branco, né? Usar esses filtros, isso é muito legal para a gente poder ampliar as possibilidades de diagnóstico, fora a possibilidade de comunicação. Se eu tenho uma dúvida e quero te mostrar uma radiografia, eu compartilho com você essa radiografia por e-mail, por WhatsApp, você dá a sua opinião e eu vejo.
Mais adiante eu vou falar também dos softwares que a gente recebe essa imagem, que lá na frente, né, a gente vai falar um pouquinho de como a gente recebe esse exame, compondo todos esses passos para a gente ter, então, a otimização desse processo. Então, a gente vai somando, né, qualquer etapa de tratamento, cada vez que a gente cumpre aquela etapa de forma correta, vai para a próxima de forma correta e vai para a próxima, a gente vai tendo essa qualidade, né, a tendência dessa qualidade mantida. Se a gente perde um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho ali, a gente vai caindo com essa qualidade baixa, exame inespecífico, ruim, né, de visualização ruim, e aí o diagnóstico não vai estar otimizado, muito pelo contrário, a gente vai ter um exame de baixa qualidade. Isso. Suponhamos, e até essa semana eu botei essa pergunta, né, lá na página, que a gente escolhe uma clínica radiológica. E aí, como é que a gente deve escolher uma clínica radiológica, né? Tratando de conceitos gerais. Primeiro, a gente deve levar em consideração a clínica que a gente confia, que a gente tem uma parceria. E isso não quer dizer só preço, quer dizer que a gente confia naquela clínica, que a gente tem uma boa relação com aquela clínica. Se a gente pensar só em preço, essa aqui, a panorâmica é 80, nessa aqui nem sei mais quanto está custando, mas enfim. Nessa aqui é 80, nessa aqui é 90. Eu vou na de 80, que é mais barato que a de 90. Isso não deveria ser um ponto de pesar na escolha. Isso deveria... Até porque quem paga o exame é o paciente. Dessa forma, eu acho que normalmente a gente tem mais de uma clínica que a gente tem um bom acesso, que a gente gosta de indicar, e a gente pode dar as opções ou recomendar uma dentro desses critérios que a gente imaginou. Mas o meu paciente tem convênio, então a gente vai naturalmente tentar indicar para aquela que ele tem o convênio, para ele poder não ter aquele custo naquela radiografia, ou pelo menos naquela técnica em que o convênio cobre, né? Então, a gente só separar o que é o preço da radiografia com o valor que essa radiografia agrega ao nosso diagnóstico e ao nosso plano e ao nosso tratamento, né? Pensar em preço e pensar em valor são duas coisas diferentes. E a gente devia levar isso em consideração. E aí eu até falei outro dia, a gente devia conhecer essa clínica pessoalmente, né? Você conhece a clínica? Eu conheço. Você já foi lá? Né? Como é que são as instalações? Como é que é esse ambiente? Como é que esse lugar prima pela biossegurança? Hoje em dia, né, a gente está muito mais preocupado com isso. Não que a gente não estivesse, né? É até um parênteses, porque eu acho que o dentista sempre esteve preparado, né? Sempre, sempre. Então, quando a gente fala disso, parece até que a gente trabalhava de uma forma completamente sem critério e agora a gente vai ter que encaixotar tudo, plastificar tudo. Eu acho que não é isso. Mas acho que agora o nosso público externo, ele tem uma noção muito diferente do que é biossegurança, né? Do uso da máscara, do uso da luva. Então, eu acho que isso vai dar um looping na odontologia e a gente vai ter os pacientes com um pouquinho mais de critério, de exigência nesses quesitos. E também dando mais valor, né? Talvez A quem aos já profissionais fizesse, né? que já trabalhavam dessa forma, né? Exatamente. Toda crise é interessante por isso, né? Ela separa muitas coisas. Eu acho que nesse momento a gente vai... Acho que os pacientes que já tinham dentistas criteriosos, eles já nesse momento, mesmo que não tenham ido lá, eles falam, não, o meu dentista já fazia isso. Com certeza. Né? É claro que a gente não trabalhava de face shield, né? De N95, nada disso, mas a gente já tinha critérios muito bons. Mas o mais importante dessa questão de conhecer a clínica, tem duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira delas é conhecer o radiologista, né? Ter acesso a esse radiologista. Quando você tem uma dúvida de uma indicação, quando você tem a necessidade de tirar uma dúvida, quando você quer a opinião dele sobre um caso específico, é importante que você tenha acesso. Tanto você a ele, quanto ele a você, né? Eu hoje não tenho mais clínicas, mas quando tinha, muitas vezes a gente tentava ligar para um dentista, naturalmente ele está atendendo, ele trabalha na boca do paciente, ele não podia falar,
mas a gente também não recebia esse retorno. Então é importante que quando o dentista receber uma ligação da clínica radiológica, certamente tem alguma coisa importante para ser tratada. E é importante essa troca o tempo inteiro. Não como pessoas, né, que não se falam. Um serviço referenciado, mas essas pessoas não se falam. É importante que tenha esse elo. Agora, o que eu acho mais importante, que muitas vezes as pessoas não sabem, e aí quando eu falo disso, a gente está falando um pouquinho mais da questão da tomografia, é do conhecimento do equipamento. Por que do equipamento? Porque a gente pode esperar resultados diferentes de equipamentos diferentes. Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho do FOV, do equipamento, e aí a gente vai explicar isso. Mas quando você tem, por exemplo, 2 clínicas ou 3 que você referencia, mas você tem um exame específico em que um equipamento da clínica A tem uma performance melhor naquele tipo de exame do que a clínica B, mesmo que o paciente tenha o convênio para ir na clínica B, você vai falar, olha, esse aqui eu gostaria que você fizesse aqui. Porque o equipamento de lá tem uma característica diferenciada e que para esse diagnóstico é importante que eu tenha esse tipo de equipamento associado ao diagnóstico do radiologista. Tá? Então, quando eu falo de conhecer, é por isso. Porque a gente, conhecendo o equipamento, a gente conhece, sabe, na verdade, qual o resultado esperado desse exame. A outra coisa que eu listei aqui como importante para a gente também otimizar, e hoje eu não tenho mais clínica, mas eu já tive durante muito tempo, e ainda percebo isso, é a questão da solicitação do exame. A maioria das pessoas acham que é pegar aquele pedido da clínica, fazer um xizinho, aonde quer, e foi. Não dá informações que seriam relevantes para orientar o exame, né? Exatamente. Também não orientam, às vezes, a levar um exame anterior para comparar, como nas especialidades médicas, isso é muito comum, né? Você faz uma mamografia, quando você marca, a atendente já fala, se a senhora tem exames anteriores, a senhora traz, não é assim? Você faz uma tomografia, se tem uma tomografia anterior, traga. Então é importante a gente orientar, né, os pacientes nesse sentido. E aí você tocou num ponto super importante, porque a gente não deve levar em consideração, assim como nós não sabemos, quando indicam para a gente um exame médico, como é que é aquele exame? Como é que aquele exame acontece? É importante que, mesmo que de forma simplificada, você diga, olha, uma panorâmica é um exame simples, muito rápido. Você vai ficar de frente para um equipamento, normalmente em pé, esse equipamento vai girar ao redor da sua cabeça e vai fazer a imagem. Periapical completo, olha, esse é um exame mais demorado. Cuidado para não falar, esse é um exame mais chatinho. Que aí... Ele desiste. Porque aí, se é chatinho e ele tá naquele dia que não quer chatice, ele não vai fazer logo esse exame, não vai levar logo para você esse exame. Então, não fala chatinho. É um exame que demora um pouquinho mais de tempo, um exame mais detalhado, né? Só para... Mas não fala chatinho não, que ó, não vão fazer esse exame, não vamos trazer esse exame tão cedo. Mas explicar, né? E principalmente quando é uma tomografia. Eu lembro uma vez, eu estava na clínica e o dentista fez uma solicitação de uma tomografia e quando eu fui lá verificar o exame para liberar o paciente me chamou assim, doutor, pode falar para mim, eu tenho uma doença muito séria, não tenho? Oh, meu Deus. Por quê? Tomografia para dente? Imagina. Leva a tumor. Não, tem isso, sabia? Exatamente. Você sabe que eles associam tomografia a tumor? Exatamente. Então, você pede uma tomografia, eles já acham que eles têm um tumor. Isso já aconteceu comigo, do paciente questionar, e você fala, Jesus, né? Como é que pode, né? Agora, imagina o estresse dessa pessoa que teve que marcar um exame, para fazer um exame, para imaginar que tinha uma coisa ruim que ele não queria saber e era simplesmente um diagnóstico complementar, né? Mais apurado. Então, acho que se a gente explica isso, eu acho muito genuíno que o paciente tenha essa orientação. E você fez um paralelo para o médico não faz pedido com xizinho. Não, claro que não. O médico faz o quê? De próprio punho no receituário dele e ele normalmente bota o quê? A indicação. A indicação.
o Isso, motivo pelo qual ele está fazendo, investigação isso. disso, acompanhamento daquilo, né? Uhum, E a gente não, a gente marca um xizinho. Então, quanto mais bem feito for o pedido, melhor vai ser esse laudo. Portanto, a gente está, de uhum. novo, otimizando esse diagnóstico. Algumas pessoas falam, o laudo é superficial. Não faço questão do laudo, porque o laudo não me diz muita coisa. Será que o seu pedido também não é superficial? Porque à medida que seu pedido também não é um pedido que fala muito, o seu interlocutor do outro lado também não vai falar muito. Não estou justificando o radiologista, não, porque eu acho que a Uhum. gente tem que ter um olhar apurado. Mas se a gente tem informações clínicas, informações desse caso, informações anteriores, como você falou, um exame anterior, um acompanhamento de uma situação, a gente pode fazer melhor essa solicitação. Então, eu chamo de pergunta diagnóstica. O que você quer saber desse exame? Me pergunta. Você quer ver cárie? Então eu queria avaliação de cárie. Ou exame inicial, ou documentação ortodôntica para início de tratamento. Paciente trocando de dentista. Às vezes parece que é uma informação muito, muito simples, mas ela é valiosa. Desnecessária, mas super necessária, né? Ela é muito valiosa. Então, a maioria das pessoas não faz uma pergunta diagnóstica. E aí eles vão ter um laudo inespecífico ou um laudo geralzão, basicão, sem nenhuma, nenhuma informação adicional. Ô, Cláudia, deixa eu fazer um comentário que você tocou nessa questão do laudo, né? É, eu acho que o especialista, às vezes, as especialidades clínicas, né? Elas às vezes sofrem um pouquinho com isso. Vou te dar a minha vivência como Uhum. cirurgiã. Eu recebo muitos pacientes de outros colegas. E Sim, de um modo geral, os pacientes já vêm portando uma imagem. panorâmica, no mínimo uma panorâmica, né? E eu observo assim que os laudos eles deixam realmente muito a desejar, porque eu já vi situações assim de lesões tão evidentes que sequer foram Foram citadas. mencionadas, sequer. E você fica assim, meu Deus, independente, eu concordo com você, eu sempre coloco, eu sou da antiga, né? Então o pessoal da antiga coloca lá, solicita o exame tal, né? Indicação Tal. tal. Cirurgia de terceiros molares, relação do terceiro com o canal mandibular, Olha que lindo. lesão a esclarecer na região tal, essas coisas, né? Mas eu recebo às vezes laudos que eu falo, gente, como que o radiologista não mencionou isso? Porque tem coisas que realmente são difíceis, você precisa fazer uma associação, isso que você está, a informação associar e direcionar os exames. Mas tem coisas que são muito Muito evidentes básicas. e falta, eu sinto muita falta. E Eu aí acho que falta, sim. essa coisa que você colocou de você ter uma clínica, um colega radiologista, que você possa ter essa interlocução, isso é muito importante. E aí, Porque, né? Rosângela, eu acho que entra um ponto determinante de você não trabalhar mais com essa clínica tão inespecífica, porque aí a qualidade do laudo faz uma diferença brutal. Porque eu Faz. acho que o radiologista ele é um especialista que vai ter um olhar a mais do que qualquer um que não é especialista, porque ele foi treinado para aquilo. Agora, se ele não dá essa informação, esse laudo não é relevante. Se esse laudo não é relevante, essa clínica, de repente, não precisa ser a sua clínica de escolha. Pode ser uma outra clínica. Você quer ver, você quer ver uma coisa? Nos hospitais de trauma hoje, todos, tem um radiologista de plantão, da mesma forma que tem um cirurgião vascular, um Exatamente. geral, tem um buco, ele tem um radiologista. E, gente, isso é tão importante porque você vai ver, você pede um exame, você vê junto com o radiologista, você senta com ele. E quando Exatamente. você tem dúvida, ele te ajuda e às vezes ele diz assim, ó, a gente vai precisar fazer outro exame.
ou a gente vai ter que contrastar, porque sem contraste não tá legal. Então, isso é um ganho fantástico, assim, fantástico. Você tá ali ao lado da pessoa para tomada de decisões, entendeu? Então, na odontologia não é possível, né? A gente está num consultório e tem um radiologista do nosso lado. Seria Mas ele pode estar maravilhoso. acessível, né? Mas a gente tem que fazer essa interlocução, com certeza. E essa interlocução, ela é muito Muito possível, possível. né? Muito E eu possível. acho que isso aí a gente tem que melhorar na odontologia, né? Eu acho que faz parte um pouquinho de cada um. Se cada um der um passinho, né? Eu acho que a gente vai melhorar. Mas eu também acho que a gente não deve ficar naquela postura de, o laudo é ruim, estou acostumado com laudo ruim. Não manda mais para aquela. Porque eu acho que assim a gente eleva o nível. A gente consegue ir jogando para cima ao invés de jogar para baixo. Isso é um ponto importante. E a questão do com laudo ou sem laudo, né? Tem gente que fala assim, eu faço sem laudo mesmo, porque o laudo não é bom mesmo. Então não manda no laudo onde que manda o exame sem laudo, ela metendo uma infração ética pelo Código de Ética. Então, eu já vi pedidos de clínica onde você marca um xizinho com laudo ou sem laudo. Então, gente, sempre com laudo. Mas vai demorar mais. Óbvio que vai demorar mais. O laudo, ele não é instantâneo. E dentro de uma rotina da clínica, você vai laudando quem está na fila. Então, possivelmente, hoje à tarde, eu estou laudando quem foi hoje de manhã, né? Se estiver tudo muito bem. E é óbvio que eu vou respeitando esse fluxo, né, de exames. E se for uma coisa urgente, nada te impede também de ligar e falar, olha, eu preciso da imagem, porque eu estou numa situação aqui Exatamente. urgente, você me manda a imagem, eu estou aguardando o laudo de Depois, qualquer forma, né? Estou aguardando o laudo, né? E isso tem a ver com a parceria. Porque se a parceria é tão boa, fala assim, a Rosângela sempre manda para cá, ela é super parceira, ela me ligou hoje pedindo um laudo urgente. Eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer o seu laudo. Porque é importante para você. Porque você é tão minha parceira quanto eu sou sua parceira. Então, acho que essa relação de confiança, de parceria, ela vai criando possibilidades da gente ter benefícios, porque existe uma relação de parceria, né? Você nunca atendeu um paciente no seu consultório num dia que você estava enrolada, porque um colega seu falou, Rosângela, dá uma olhadinha nesse paciente, ele precisa? É a mesma coisa. Com certeza. Então, eu acho que o radiologista, muitas vezes, ele trabalha isolado desse processo, né? E não deveria trabalhar. O outro ponto, a gente tem 20 minutos ainda, não é isso? A gente só tem que tomar cuidado, Que Cláudia. entrou e saiu, né? Não, na verdade, a gente tem que encerrar antes de uma hora, senão a gente não perde. Se for o caso, a gente volta, porque o pessoal está adorando. Se tiver que voltar, a gente volta. Tá. Mas a gente encerra e volta para não perder a oportunidade de gravar. Tá, eu vou tentar ser um pouquinho mais objetiva para a gente não precisar ir voltar, porque às vezes a gente perde gente na hora que volta. Isso. Quando a gente pensa, então, decidi, foi para a clínica com laudo, fiz um pedido bem feito, e agora como é que eu vou receber esse exame? É papel, né? É analógico ou é digital? Essa semana eu também perguntei, né? E a maioria das pessoas lá disseram que já estão 100% preparadas para receber só digital, 87%. Falei, opa, o Covid deu uma sacudida no pessoal. E aí, quando a gente está falando especificamente do Covid, se a gente imaginar que um exame impresso, né, que você pediu impresso, ele foi feito digital na clínica, hoje as clínicas são todas digitais, ele foi feito digital, você mandou para uma impressora, essa impressora saiu um papel, a pessoa pegou esse filme, ela envelopou, ela botou o laudo dentro, ela fechou, ela botou num saquinho, entregou para o motoboy levou. Olha quantas mãos ele passou nesse processo até chegar lá. À medida que nesse momento, se a gente faz uma radiografia digital na clínica, você faz aqui, aperta um botão, joga dentro de um software específico e esse exame chega lá, ou no celular da pessoa ou no computador. Que ela faz um login e esse exame aparece lá.
Então é óbvio que a gente tem que se acostumar com isso. Não pense que o radiologista não se adaptou a isso. Eu, quando laudava exame analógico, quando passei a laudar digital, meu olho teve que se acostumar, né? Eu não tinha essa coisa do pegar, não. Porque o dentista gosta de pegar, botar no focoscópio, no janelascópio, né? Porque negatoscópio é uma coisa rara. Aquela olhadinha assim, né? Eu canso de ver foto, aquela olhadinha assim na janela, aquela luzinha, tudo bem. Mas esse momento acho que pode ser um clique para a gente virar digital, para a gente absorver isso, sabe? Na dor, a gente receber só digital e a partir daí a gente encarar esse desafio. A gente já falou das vantagens e o Marcelo tinha falado lá atrás, é aí que vai entrar. A gente vai manipular, a gente vai mexer, a gente vai contrastar, a gente vai mostrar para esse paciente na tela. Se ele não está enxergando, né, a gente vai inverter e aí ele vai enxergar, a gente vai aumentar. Para a gente ver uma cara pequenininha é fácil, para ele não, a gente aumenta, grandão, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é cara. E eu acho que essa comunicação com o paciente também fica muito mais fácil quando a gente tem o exame digital. Ela fica muito mais fluida. Então, o que eu vejo de ponto crítico para esse dentista ser totalmente digital é a questão de ter um computador no consultório, um bom computador, porque às vezes a gente leva o computador velho de casa para o consultório, e aí fica com aquele computador meio marromeno lá. E a questão de se adaptar aos softwares e aplicativos. Gente, é tudo muito simples. Então é só uma questão de começar mesmo. Começar para a gente conseguir acessar. É acesso em um clique. E a partir desse momento você tem o exame para você, você pode compartilhar. Você não precisa ficar guardando aquele monte de coisa no consultório, porque o dentista é uma pessoa pegada, né? Enquanto ele não tem o envelopinho do paciente lá com a radiografia, ele acha que aquele paciente não é dele ainda. Então, isso vai fazer com que isso fique muito mais fluido. Sem falar dos exames de tomografia, onde, obviamente, quando a gente manipula as imagens, manipula o CD, o ganho de diagnóstico é absurdo. Do que só aquelas imagenzinhas, aqueles melhores momentos, aquelas fotografias que a gente tem ali e não consegue ver o exame amplo, né? Todo aquele exame. O volume a gente vai correr e vai aprender. A gente depois pode falar especificamente de tomografia. Eu sei que muitas pessoas falam, ai meu Deus, tomografia, eu acho legal, mas eu não consigo ainda, né, tirar isso tudo. É treinamento também. A gente tem que imaginar que desde a faculdade a gente vê periapical. Na faculdade, a Rosângela foi minha professora, para quem não sabe. Na época, que não vou falar quando, nem tem tanto tempo assim. Abafa o caso. Não tinha panorâmica, gente. Só por isso eu não aprendi panorâmica. Né? E eu acho que é isso. A tomografia é uma coisa relativamente Periapical era a técnica da bissetriz. Não tinha posicionador também, não. Exatamente. Do olhômetro, né? Que a bissetriz formada entre o ângulo do filme, né? Aquela coisa... Não dá. É só engraçado que quando eu falo isso, Cláudia, por exemplo, no hospital, a gente às vezes faz, né? Não tem posicionador, às vezes. Aí eu vou orientar os estagiários e eles ficam me olhando, parece que eu sou uma ET. Tipo assim, do que ela está falando? Que é isso? Porque eles simplesmente desconhecem outra técnica que não seja o uso dos posicionadores, né? Agora, claro. não querendo te cortar, mas a tua live está muito boa e eu tenho que aproveitar. Uma coisa que me incomoda um pouquinho também quando a gente pede tomografia para planejamento de implante. Que, normalmente, o radiologista, ele meio que, assim, aleatoriamente, ele determina onde ele vai medir para o implante, né? E às vezes ele mede onde a gente não quer que meça, não é o posicionamento. Então, a importância de você ter realmente as imagens, porque aí você vai lá na imagem e você faz a medida bonitinho, enfim, né? Eu tenho uma opinião, mas é muito pessoal, assim, no meu CPF, não tem nada a ver com a radiologia. Assim, eu acho que o radiologista não devia medir nada. Ele devia laudar as impressões anatômicas, tudo isso. E como é que a gente vai saber? Que tipo de implante você vai usar? Onde é essa localização? Qual a relação com o antagonista?
né? E a maioria dos exames, Rosângela, e aí eu vou só defender um pouquinho o radiologista, vai sem guia tomográfico. E, de fato, quando o exame vai sem guia tomográfico, a gente não tem essa referência. E a gente está falando de cortes de 1 milímetro com intervalo de 1 ou 2 milímetros entre eles. E aí? 1 milímetro para cá já é totalmente diferente. Isso pode mudar completamente o planejamento, né? Você vai usar um tipo de implante conimorfo, que ele tem que ficar infraósseo, então a gente já deveria medir um pouquinho mais para baixo. Então, eu acho que aí a gente tinha que laudar. Eu acho que no mundo moderno... Eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que você concorda. E acho que você dominando o programa, você tem como medir, né? Exatamente. Você vai medir aonde você quer medir. Você quer. Na inclinação que você quer medir. Porque às vezes, mesmo que eu esteja medindo no mesmo lugar que você queira, eu inclinei um tiquinho assim. E você fez assim. Já muda a medida. Pode ser que não mude o implante, a seleção do seu implante, mas já muda completamente o planejamento. Então, eu acho que a gente não devia medir nada. Mas eu acho também que a maioria das pessoas não está preparada para não receber. Eu já recebi ligação na clínica falando assim, medir só a medida. Mas como só a medida? Da onde, cara pálida? Né? Não dá para saber, a medida da onde? Se é Só faltou te pedir para botar o implante. Aí ia ter que dividir o dinheiro comigo. Mas na verdade é isso. Eu acho que a gente não devia medir. A gente devia dar a impressão de diagnóstico. E a medida fica por conta de quem vai operar, tá? Eu estou quase acabando. Eu anotei aqui duas coisas que repetem lá da questão de conhecer o equipamento. Quando a gente fala de equipamento na clínica, a gente precisa saber do FOV do equipamento, FOV, Field of View. O Field of View determina o campo de visão desse equipamento. Quanto menor o campo de visão, menor é a quantidade que ele pega. Então, ele vai pegar 2 ou 3 dentes e melhor a resolução dele. Então, mais qualidade. Então, quanto menor o FOV, melhor a resolução. Dando um exemplo prático, para endodontia, a gente deveria usar o menor FOV. Quem é aluno meu sabe que eu falo fofinho. Fofinho, a gente vai usar o fofinho. E aí, mais detalhe a gente tem desse exame. E se eu vou usar, por exemplo, para implante, como você citou, ou para cirurgia, ou para ortodontia, eu posso usar aí um FOV médio ou um FOV grande. Eu não tenho uma imagem de baixa qualidade, mas eu tenho uma resolução menor. Que quando eu quero pesquisar, por exemplo, um quarto canal em endodontia, eu não posso usar o FOV maior, porque eu não vou enxergar ele. Mas se eu vou usar para implante, eu vou conseguir ver aquele canal mandibular da mesma forma muito bem. Então, se você não conhece o equipamento que a clínica tem, você não sabe se aquele exame de endo você pode mandar para aquela clínica, porque pode ser que ela só tenha o FOV grande. E aí você vai receber um exame inespecífico. Já teve um caso uma vez de um paciente que tinha um convênio e aí resolveu fazer o exame na clínica que ele tinha um convênio, só que a clínica tinha o FOV grande e era uma indicação para endodontia. Esse exame chegou e foi totalmente inespecífico. Ele teve que repetir esse exame numa clínica de FOV pequeno. Então, daí a importância. Mas aí, como é que o dentista faz? Pergunta qual é o FOV? Qual é o FOV? FOV. Tem que ligar para a clínica, conversar com o radiologista e falar, olha, hoje em dia não adianta mais nem perguntar o equipamento, né? Porque existem múltiplos equipamentos. Antigamente a gente tinha uma quantidade menor e você falava pelo nome do equipamento, a pessoa sabia. Hoje em dia não. Você tem que ligar e saber se esse equipamento tem o FOV pequeno, médio ou grande. E aí, quando a gente faz a solicitação de próprio punho e a gente escreve a indicação, por exemplo, você não escreveu nada para mim, não sabe que eu tenho FOV pequeno, não me disse nada, mas você pediu para endo. Quando esse equipamento está acabando? Não, eu tô... aqui no meu relógio são 5 para as 10. Tá batendo com o teu? O meu ali do computador tá 9 para as 10, mas ele é mais atrasado. Então vamos. Então vamos lá. Quando você manda para mim uma solicitação, você sabe que na minha clínica tem FOV pequeno, mas você não escreveu FOV pequeno. Mas se você escreve no pedido, avaliação endodôntica, suspeita de um quarto canal, parará. Quando eu recebo essa solicitação, eu já vou lá para dentro da máquina, calibrar essa máquina para trabalhar nessa solicitação em FOV pequeno. Que eu poderia jogar no FOV médio ou no FOV grande, porque eu tenho máquinas com triplo FOV. Então, isso muda completamente o diagnóstico.
tá? Então, essa que é a importância de você conhecer o equipamento. E a última coisa que eu anotei aqui é que essa avaliação, essa interpretação que a gente faz dessa radiografia, ela tem que obedecer 3 critérios muito simples. A gente tem que fazer ela de forma lógica, ordenada e completa. Não interessa se a sua lógica é diferente da minha, obviamente eu ensino uma lógica. Mas se você fizer sempre na mesma lógica, na mesma ordem e toda a radiografia, dificilmente você vai errar. Dificilmente vai acontecer esse erro que você falou, Rosângela, de ter uma lesão que ninguém viu. Porque ele não olhou aquela radiografia Numa sempre sequência, né? Numa sequência lógica. E aí a minha lógica pode ser de trás para frente, a sua de frente para trás, não interessa. Mas a gente olhou aquela radiografia como um todo. Então, quando a gente faz essa dica de interpretação, dificilmente vai passar alguma coisa desapercebida, tá? Engoli muitas letrinhas, mas acho que deu para entender. Não, foi show. Eu tô com medo de fechar. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre o raio-x portátil, mas eu tô com medo de fechar. Eu não sei se a gente fecha e volta um minutinho só para perguntas. O que você acha? Pode ser? Então, gente, olha só, eu vou encerrar e vou voltar, que aí eu tenho uma pergunta para fazer para a Cláudia, e aí quem quiser fazer perguntas também a gente aproveita e faz, tá bom? Senão a gente vai perder a live, tá maravilhosa. Acho que todo mundo concorda comigo que está maravilhosa. Tá, Cláudia? Eu vou encerrar e volto. Aguenta aí. Tá, beijo. Beijo, até já.